Olá, tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique, em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro, sempre com alguma foto diferente de minha autoria, e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. A evolução. O mundo em que vivemos hoje pode ser uma porcaria, mas seguramente já foi muito pior. É claro que isso não se aplica ainda a milhões de excluídos, né, que vivem à margem da sociedade. Para eles não houve melhora, né? Conhecem apenas a desgraça da vida. Infelizmente, né, gente, sempre tivemos injustiças sociais ao longo da história, que também geraram muita miséria, né? Nesse ponto ainda não avançamos. O progresso tecnológico correu mais que o desenvolvimento social, né? A concentração de terras e de renda, né? Ainda é uma perversidade que maltrata uma maioria em benefício de poucos, né? Cerca de apenas 1% da população detém mais de 40% da riqueza mundial. A humanidade ainda não conseguiu encontrar meios para vencer esse disparate, né? De qualquer forma, né, no passado as coisas eram piores. Em tempos não tão remotos, a escravidão era aceita por boa parte da sociedade. Hoje ainda temos lamentáveis focos de trabalho escravo, né? Mas pelo menos existem leis que condenam isso. O mesmo para o racismo, né? No passado, né, gente, as pessoas eram enforcadas, empaladas, crucificadas, sem nenhum direito de defesa. As ditaduras eram regras, não exceções. Quase ninguém podia votar. A leitura e a escrita eram exclusividades, né, de poucos, né? As mulheres eram submissas e não possuíam nenhuma perspectiva de ascensão cultural ou de posicionamento político dentro da sociedade. Os estupros e os assédios sexuais ocorriam impunemente, né? E as grandes nações conviviam sempre com enormes crises econômicas. Isso ocorria naturalmente, sem falar nas intermináveis guerras, né, que faziam parte do cotidiano das pessoas. Aliás, não podemos nos esquecer da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Com seus desumanos campos de concentração. Famílias foram tristemente separadas e destruídas. Crianças foram inaceitavelmente privadas de serem felizes. Jovens soldados foram bestamente mortos. Além disso, houve a insensatez do uso das bombas atômicas, né? O século XXI, né, gente, ele ainda apresenta fatos lamentavelmente parecidos, né? Ações terroristas, conflitos de toda a ordem, governos totalitários, desrespeitos aos direitos humanos. A diferença é que existem instituições um pouco mais sólidas, né, para protestar contra isso. E a medicina, né, gente? Ela já foi muito atrasada, né? Morria-se de qualquer coisa, né? A esperança média de vida no planeta era muito baixa, né? Em muitos lugares, né, gente, usava-se sanguessuga e práticas de sangrias para abaixar a febre, né? Não havia vacinas para nada, nenhum comprimido para aliviar uma simples dor de cabeça. E é sempre bom lembrar que até bem recentemente, praticamente ninguém possuía energia elétrica, nem água e esgoto tratados, né? Infelizmente, ainda muita gente não tem, né? Bom, mas é indiscutível que houve uma evolução, principalmente quando nos lembramos de alguns comportamentos ou de alguns objetos usados no passado, né, gente? Os professores, né, gente, faziam cópias de provas em um mimeógrafo. As pessoas, inclusive os escritores, trabalhavam usando pesadas, desconfortáveis e limitadas máquinas de escrever. Na não tão distante década de 80 do século passado, ouvíamos música em enormes discos de vinil, com o primitivo sistema de uma agulha passando sobre eles. É claro, né, que algumas pessoas ficaram um pouco mais civilizadas também.
Há pouco tempo usava-se óleo de bronzear para se queimar mais rapidamente com o sol, né, gente? E ninguém se preocupava com doenças de pele. Os fumantes compravam cigarros sem filtro e ninguém usava os cintos de segurança dos carros, que, aliás, só se tornaram itens de série lá pela década de 70. Retrocedendo algumas décadas, existia ainda o hábito, né, do uso de pinicos e das nojentas escarradeiras nas casas. E pouquíssimas pessoas escovavam os dentes no passado, né, gente? E o mais inaceitável, no passado as pessoas iam às praias de terno, gravata e chapéu. Em 1927, Charles Lindbergh atravessou o Oceano Atlântico de avião, né? E logo em 1961, a imprensa mundial já divulgava o voo pelo espaço do cosmonauta Yuri Gagarin, né? Já em 1969, Neil Armstrong pisava na Lua, né? Hoje já se fala até em turismo espacial, né, gente? Houve, inegavelmente, uma evolução, né, em muitos setores, inclusive sociais. Mesmo assim, eu não costumo ser muito otimista em relação ao nosso futuro como humanidade. Há muitos becos em que ainda insistimos em nos meter. Mas quem sabe eu não esteja errado, né? Quem sabe o mundo um dia não fica apenas na descoberta de novas facilidades para o dia a dia, nos avanços das telecomunicações, da internet, dos transportes, da biogenética, da microeletrônica, da química fina, da robótica, enfim. Quem sabe, né, o mundo não precise depender mais de tantas leis. Quem sabe o mundo não acelere ainda mais nas conquistas sociais, né, gente? Quem sabe esse mesmo mundo não me surpreenda e consiga evoluir com a mesma rapidez, né, também no campo das relações humanas. E, finalmente, no da paz definitiva entre os povos, né? Não custa sonhar. Até mais, gente.